Olá, hoje eu trouxe para vocês um resuminho dessa revisão que eu li sobre fatores nutricionais e câncer de mama, focando os aspectos tanto de prevenção como tratamento e uma questão que às vezes a gente acaba não encontrando tanta evidência, que são os fatores nutricionais ligados à recorrência do câncer de mama. São autores italianos que levantaram a revisão da literatura dos últimos 10 anos. É um artigo bem interessante, está disponível na Nutrients agora em 2019. Eu acho que alguns pontos são bem claros quando a gente fala em prevenção e câncer no geral e também câncer de mama, mas durante o tratamento e pensando na recorrência, eu acho que são aspectos que a gente ainda pode trabalhar e conhecer mais. Então, eu trouxe aqui no sentido de dividir com vocês, e se vocês também conhecem, vocês me contem depois o que vocês já trabalham nesse sentido. Dividindo aqui a apresentação, a gente pode falar do sobrevivente rapidinho de câncer de mama. Eu achei interessante trazer que o risco aumentado para a recorrência da doença, ele ocorre mesmo após 20 anos do diagnóstico inicial. Também traz consigo que um aumento do risco da recorrência também traz um aumento do risco de ganho de peso. E aquelas mulheres que são tratadas com terapias mais citotóxicas, né, como a quimioterapia, por exemplo, elas têm risco maior de ganhar peso, até 65%, quando comparado a outros tratamentos, como a radioterapia ou uma terapia hormonal. Também elas têm um aumento do risco de desenvolver ao longo da vida comorbidades como as doenças cardiovasculares e desordens metabólicas. Com relação à incidência, tem 8 pontos que os autores destacam. Aqui eu trouxe 3, mas aqui embaixo vocês podem ler o resuminho que eu fiz também dos demais pontos. Nesses primeiros eu trouxe o IMC, que eu achei que é um dos itens que a gente já trabalha, mas aqui eles trazem dados interessantes de que um aumento de 5 quilos por metro quadrado, né, no índice mesmo, no IMC, ele aumenta a mortalidade para câncer de mama. Então, em que momentos? Em função do momento do diagnóstico. Então, pode aumentar 18% a chance de mortalidade se o aumento nesse peso aconteceu antes do diagnóstico. Se aconteceu menos de 12 meses após o diagnóstico, e aumenta 29% a chance de mortalidade se ele aconteceu 12 meses ou mais depois que teve diagnóstico de câncer de mama. Então, tá aí um dos pontos que a gente pode trabalhar. Com relação à carne vermelha processada, os autores destacam que o método de cozimento em si, ele pode ser mais importante que a carne vermelha, porque ele representa uma causa do aumento de risco em função da formação de alguns compostos carcinogênicos. Lembrando que a carne, ela é fonte de proteínas, ferro, zinco e vitamina B12, e por isso ela não deve ser completamente evitada. Na verdade, a orientação do Fundo de Pesquisa contra o Câncer é que a gente deve reduzir o consumo a, no máximo, 350 a 500 gramas de carne cozida vermelha por semana, pensando na redução da incidência do câncer de mama. Com relação ao grupo de frutas e vegetais e seu efeito protetor, existem orientações no sentido de aumentar o consumo, mas a gente ainda não tem nada muito comprovado no sentido de redução do risco de câncer de mama. Os pontos em destaque é que eles têm esse grupo, né, tem polifenóis e fibras, e os polifenóis acabam modulando a proliferação celular, atividade metastática e também são antagonistas de alguns ligandes de estrógenos. As fibras também se ligam, né, elas podem se ligar aos estrógenos e assim reduzem seus níveis séricos, melhoram também sensibilidade à insulina e reduzem ganho de peso, consequentemente, tem relação com a redução do risco de incidência. Mas aqui embaixo eu continuo o resuminho para vocês. E agora falando durante o tratamento, eles destacam 4 pontos: ômega 3, chá verde, vitaminas e minerais e jejum. Para o ômega 3, eles falam que provavelmente muito em breve a gente vai usar como adjuvante na quimio e na rádio, porque tem já vários estudos falando de melhora da qualidade de vida desse paciente.
mas os estudos ainda mostram, eles trazem alguns estudos interessantes, porém muito pequenos, mas que falam de variações desde 1,8 gramas de DHA a 4 gramas da junção de EPA e DHA por dia para pensar em alguma ação, ou em sobrevida livre da doença, ou inibição de reabsorção óssea. Com relação ao chá verde, as evidências são insuficientes. Dentre os estudos que eles trouxeram nessa revisão, achei legal esse estudo de corte prospectivo, que mostra que o consumo do chá, então cerca de 100 gramas de folhas secas por mês, durante 60 meses após o diagnóstico, tem impacto na sobrevida. Com relação a vitaminas e minerais, eles ainda apontam que a gente precisa de mais ensaios para garantir a segurança da suplementação durante a quimioterapia. Eles mostram que também os estudos trazem resultados controversos com relação à vitamina C, E, D, selênio e cálcio, e que o uso de multivitamínicos, se associado a uma dieta rica em frutas e vegetais e na atividade física, pode ser benéfico dependendo da condição desse paciente. No jejum, eles colocam que tem já estudos, a gente já sabe que tem essa relação de melhora em toxicidade ou melhor tolerância ao tratamento, dizendo que o jejum de curto prazo, feito antes e após a quimioterapia, ele pode ser, sim, associado com redução de efeitos colaterais no tratamento sem causar perda de peso. O jejum 24 horas antes e após, em um outro estudo que eles trouxeram, já não mostrou diferença, pensando em ajuste de dose de químio, mas reduziu a toxicidade hematológica. Em função do número de estudos e do tamanho dessa amostra, eles também concluem que ensaios randomizados e maiores são necessários. Na tentativa de reduzir recorrência e pensando em mortalidade, eles trazem alguns pontos interessantes com quantidades que a gente pode trabalhar. Então, o consumo de pelo menos 10 gramas de fibra por dia significativamente reduziu o risco de mortalidade aqui para todas as causas de câncer. É considerado seguro que mulheres com câncer de mama consumam cerca de 30 gramas por dia de alimentos à base de soja, que é mais ou menos 10 a 20 miligramas das isoflavonas da soja, que são os compostos que teriam essa ação protetora. Eles destacam que o uso de suplementos isolado ou de proteína de soja ou das isoflavonas em si, ele não é aconselhável. As evidências atuais mostram que a adesão à dieta do Mediterrâneo reduz recorrência de câncer de mama. Então, é o mais evidente essa adesão completa a esse pacote de estilo saudável que a gente conhece como a dieta do Mediterrâneo. Então, para concluir, e que os autores também colocam, é que os indivíduos eles são diferentes e eles têm respostas diferentes, às vezes as mesmas intervenções alimentares que a gente faz. Por quê? Porque tem toda a relação do gene com o nutriente, tem relação da composição da microbiota, da adesão àquela intervenção e etc. Então, aqui a gente deixa a dica de que é interessante fazer uma intervenção personalizada e considerando sempre o mais possível, né, o mais próximo àquele estilo de vida saudável. E, lógico, com orientações baseadas em evidências. Então, aqui esse estudo trouxe algumas delas para vocês e aqui embaixo tem o resuminho completo, se vocês quiserem olhar, tá bom? Muito obrigada!